Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 3 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será a serpente. 3 textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje. O primeiro deles, Gênesis 3, verso 1, que diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que diz: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando olhamos aqui para esse texto, temos a possibilidade de poder perceber algumas coisas já no primeiro capítulo, ou no primeiro versículo, aliás, do capítulo 3 do livro de Gênesis. O capítulo 3 começa falando, usando uma linguagem muito próxima. O próprio estudo da terminologia e da construção gramatical do capítulo 3, verso 1, dá a entender que quando o autor de Gênesis, no caso cremos ter sido Moisés, quando ele vai falar a respeito da serpente, ele fala de uma determinada maneira, com uma singularidade tão grande, demonstrando que aquela serpente era uma serpente especial, ela era única em si mesma, dando a entender que todos aqueles que tivessem a oportunidade de ouvir falar a respeito da serpente, que era o mais astuto de todos os animais criados por Deus, que o autor já saberia de quem se referia, ou a quem se referia o autor quando mencionava a serpente. O que é interessante é que quando analisamos os escritos do tempo do Antigo Testamento, vamos perceber que mesmo entre o povo dali de Canaã, ou até mesmo dentro de alguns povos na Mesopotâmia, havia o entendimento de que a serpente, ela representava toda a maldade, representava toda a encarnação, por assim dizer, do mal. Nessa perspectiva, ao usar o símbolo da serpente, o autor do livro de Gênesis está demonstrando que toda a maldade do rebelde acabou sendo canalizada para esse ser, que inicialmente não era um ser que pudesse ser considerado pior do que os outros animais que Deus havia criado, muito pelo contrário. Há um texto inclusive que vai aparecer no nosso guia de estudos, e se me permite gostaria de compartilhar com vocês, que é um texto de Ellen White, onde ela vai mencionar ou vai falar a respeito da serpente. Esse texto se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 29, que diz assim: Para realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais belas da terra. Tinha asas e, enquanto voava, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho do ouro polido. Não sou capaz de imaginar quão belo poderia ter sido esse mesmo animal. Mas o fato é que o inimigo, o rebelde, ele vai agora lançar mão da serpente como médium. Quando vamos perceber e ter a possibilidade de unir todas as pontas, lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 12, como lemos aqui, o texto vai identificar essa serpente como o dragão, a velha serpente chamada Diabo e Satanás. É interessante que João ele vai se referir não apenas serpente, mas ele vai dizer a velha serpente. Ele vai usar a mesma familiaridade, a mesma singularidade que vai aparecer lá em Gênesis capítulo 3. O que significa que quando olhamos para Gênesis capítulo 3, não estamos falando de um animal que está tendo o poder da fala. Estamos falando de um animal que foi usado pelo rebelde como médium, o que nos mostra a própria astúcia do inimigo. Em todas as épocas, ele nunca se apresenta como ele realmente é. Ele vai se apresentar de formas variadas e belas, como vimos no texto de Ellen White,
A serpente era um dos mais belos animais que Deus havia criado. Ele vai usar o que tinha de mais belo para poder enganar. E quando paramos para pensar nas próprias tentações que ele hoje em dia oferece às pessoas do nosso tempo, ele não usa uma estratégia diferente. Ele usa tudo aquilo que parece bom, agradável, para tentar nos tirar do lado do Senhor Deus e fazer com que troquemos a segurança de andar com Deus e de viver o estilo de vida para o qual fomos criados e escolher um caminho que só poderá levar à destruição, dor e morte. Mas a beleza que encontramos na palavra de Deus é de que não precisamos temer esse mesmo anjo caído, esse ser que é chamado de a serpente ou a velha serpente, porque através de Cristo Jesus nós temos o poder para vencer esse inimigo e para alcançar a vitória. Como podemos vencer hoje? Do mesmo jeito que Adão e Eva poderiam ter vencido no Jardim do Éden, dependendo de Deus, andando com Ele, gastando tempo na oração, no estudo da palavra, na busca, na proximidade de Deus. É assim que podemos, de alguma maneira, ser vacinados contra os poderes das trevas. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a vencer esse inimigo na nossa própria vida. Você não quer fazer o mesmo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo Jesus nos ama. Ele venceu o inimigo. E nós também podemos vencer esse inimigo através do poder de Cristo. Ajuda-nos a depender de Cristo todos os dias, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?